Que a graça e a paz de Cristo estejam com todos vocês. Estamos chegando na última meditação dessa semana. Eu gostaria de voltar para 1 Coríntios capítulo 7 e concluir o nosso intervalo, né? Aquele que a gente estava trabalhando. Diz assim: aos mais digo eu, não ao Senhor, que se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido incrédulo e este consente em viver com ela, não deixe o marido. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os filhos seriam impuros, porém agora são santos. Mas se o descrente quer apartar-se, que se aparte. Em tais casos não fica sujeito à servidão, nem o irmão, nem a irmã. Deus os tem chamado à paz. Pois como sabes, ó mulher, se salvarás teu marido, ou como sabes, ó marido, se salvarás tua mulher. Aqui nós temos algo muito claro. Paulo continua dizendo, olha, se você que não é casado com um crente, porque o que ele falou anteriormente era relacionado aos crentes, se seu esposo que não é crente consente morar com você, não há motivo para você se separar. Principalmente aquela história de que eu não casei no Senhor, então eu preciso de um casamento no Senhor. Não. Paulo deixa muito claro que não há razão para vocês se separarem. E aí ele abre uma concessão. Ele abre uma concessão quando ele diz, olha, se o incrédulo quer se separar, aí nessa situação, o crente não é obrigado a ficar amarrado isso a qualquer custo. Não é? Deixa o incrédulo ir embora. Você não foi chamado à servidão, mas à paz. Não é? E eu preciso aqui colocar claramente para você entender que pode ser que Paulo esteja corrigindo uma ideia errada que alguns tenham de 1 Pedro capítulo 3. Eu digo uma maneira errada de executar. Porque 1 Pedro diz, olha, mulheres, sede submissos aos vossos maridos, para que se algum deles não obedece à palavra, sejam ganhos sem palavra alguma. E pode ser que o incrédulo não suporte o testemunho cristão porque é trevas e quer se separar, mas a mulher se submete a certas humilhações, a certos momentos ou situações de vida que não é agradável nem diante de Deus. Da mesma forma, o homem se sujeita a certas situações, a certas humilhações, a certas situações de vida que nem é agradável diante de Deus, porque não pode se separar, porque tem que ganhar o seu marido para Cristo. E Paulo diz, não, você nem sabe se vai ganhar. Então, se o incrédulo quer ir, vá. Agora, deixemos claro algo. Não se trata aqui de mau procedimento do marido crente para com a sua esposa incrédula ou da esposa crente para com o marido incrédulo. Se trata de que o marido incrédulo ou a esposa incrédula não suporta viver com a luz. Não é que não suporta viver com a pessoa, porque a pessoa é ruim, porque é um mau esposo, porque é uma esposa, porque é uma pessoa tagarela, reclamona. Não. Está falando aqui de alguém que vive uma vida sensata, de bom testemunho, mas pelo marido ou a esposa incrédula serem trevas, não consegue suportar a luz. E eu vou dar aqui 2 exemplos para você entender. Eu conheci uma senhora que ela, antes de aceitar Cristo como Salvador, ela tinha um marido e eles tinham uma vida, iam para festas, iam juntos, dançavam e era um casal unido em vários sentidos, inclusive, vou usar aqui a expressão mais acriana e rondoniense, na bagaceira também. Né? Mas ela conheceu a Cristo como Salvador e se converteu. E ela começou a entender que aquele estilo de vida não era mais para ela. Festa não era mais para ela. Bebedeira não era mais para ela. E após aceitar Cristo como Salvador, então ela deixou de acompanhar o marido para esses ambientes. Deixou de acompanhar o marido para as bebedeiras. E chegou um certo dia que o marido disse, olha, não vai dar certo não. A gente se casou, a gente era feliz, a gente ia junto para as festas. Não dá mais não. Se você não vai me acompanhar, então a gente não vai mais viver juntos. Veja bem, não é que ela era uma má esposa, não é que ela era uma esposa ruim, ela dava o testemunho, ela se dedicava como esposa, mas ele queria alguém que acompanhasse ele para as festas e para a bebedeira. Mas ele não encontrou isso nela, porque ela entendia que isso não era mais da natureza dela. Então, porque ela não acompanhava mais ele para as festas e bebedeiras, então ele se separou dela.
E ela deixou ele ir. Agora, ela não casou mais. Como diz Paulo no último versículo, a mulher está ligada ao marido enquanto este viver. Se vier a falecer, está livre para casar, mas no Senhor. Agora sim, casar com alguém que é crente em Cristo Jesus. Conheço um outro caso também de uma irmã que ela era casada com um homem e ele queria ter 2 mulheres. Ela aceitou Cristo como Salvador e ela entendeu que isso não era a vontade de Deus, até porque Deus é contra a bigamia. E ela então disse, olha, não dá pra gente viver assim. Ou você se decide ficar com essa mulher ou comigo. E ele não quis aceitar ficar com a luz. Ele queria ficar com as trevas porque ele podia fazer o que ele queria. Então, ele saiu de casa. Por quê? Porque ele só queria ficar em casa se fosse andando nas trevas e até desse jeito aí, de uma prática humilhante para a esposa. Então ele foi. E aí um dia ela me chamou, conversando comigo, ela perguntou, pastor, sobre isso, o que o senhor me diz? Eu disse, irmã, a escolha foi dele, não foi? Foi. A senhora mandou ele embora de casa? Não. Só disse que ele precisava se decidir. Certo. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Digamos que hoje ele se arrependesse dos pecados, deixasse essa vida de prostituição e voltasse, e mesmo que ele não aceitasse Cristo, mas ele se arrependesse e se comprometesse a viver só para a senhora e quisesse voltar para casa, ela disse, eu perdoaria e aceitaria ele de volta para casa. Diga, então, fique em paz com Deus. E ela não se casou também, de novo, não arranjou uma outra pessoa. Então eu vejo que essas pessoas estão cumprindo o que Paulo está dizendo. O incrédulo que quer separar-se, ele quer separar-se porque não consegue viver com a luz. Fique bem claro, aqui não é que o crente se tornou uma pessoa insuportável pela sua maneira de viver. O marido crente dá um excelente testemunho como marido, a esposa crente dá um excelente testemunho como esposa crente, mas o problema é que as trevas não querem se juntar com a luz. A própria vida do crente já é uma acusação contra ele, então ele não quer. Ele quer continuar na sua vida de trevas, mas como ele tem luz em casa, isso não pode ser. Então, nesse caso, a Bíblia deixa muito claro que o crente não precisa ficar preso a isso se é o incrédulo que quer se apartar. Então, esse é o ponto que eu vejo claramente na Bíblia, que está aí às claras, que não há uma outra interpretação. Mas eu gostaria de aproveitar esse texto para conversar com os casais crentes. Ora, Paulo diz aqui de uma maneira tão preciosa o seguinte, porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Paulo está dizendo claramente que Deus quer usar cada cônjuge para ser um veículo de bênção e de santificação para outra pessoa. Isto é, o marido, ele é um veículo de bênção e de santificação para a sua esposa. Que a esposa é um veículo de bênção e de santificação para o seu marido. E é muito interessante porque se nós colocarmos bem o peso aqui, nós vamos perceber que se o marido que não obedece à palavra, que não tem temor de Deus, a esposa crente traz bênção para ele, quanto mais deveria ser a esposa crente dedicada a trazer bênção para o seu marido e o esposo crente dedicado a trazer bênção para a sua esposa. Paulo deixa muito claro que Deus quer usar cada cônjuge para ser veículo de bênção, de graça, de misericórdia para o outro cônjuge. E aí, nós precisamos deixar bem claro, não é o que muitos pensam. Ser uma bênção se o outro for uma bênção, se o outro for assim ou assado. Esse é um defeito grandioso em nós, pecadores. Nós queremos ser apenas uma bênção se o outro lado for uma bênção para a gente. Queremos ser simplesmente um veículo de reação e não de uma ação incondicional, como é o que a Bíblia ensina.
Muitas vezes o marido diz, rapaz, eu até que queria ser mais consagrado para Deus. Eu até queria ser um marido melhor, mas com essa mulher fica difícil. Às vezes a mulher diz, olha, eu até gostaria de ser uma esposa mais dócil, uma esposa mais dedicada, mas com o marido que eu tenho fica difícil. Esse é o problema do pensamento de muitos crentes. Eles condicionam ao outro a sua vida com Deus, a sua responsabilidade com Deus. Eles condicionam ao cônjuge o seu compromisso com Deus, o resultado do seu crescimento espiritual, e não funciona assim. Veja aqui, no caso de Paulo falando claramente, se a mulher crente dependesse do marido incrédulo para abençoá-lo como ele é, pelo que ele é, seria um desastre. Mas Paulo deixa bem claro, não, a mulher cristã, ela santifica seu marido, ela é um veículo de bênção para o seu marido. Ela é um veículo de bênção que estende aos filhos. Os filhos acabam sendo frutos de uma bênção grandiosa do Senhor por conta da esposa que é crente. Da mesma forma, a esposa acaba recebendo bênçãos, graças de Deus, por conta do marido cristão, um marido fiel ao Senhor, e os filhos também recebem isso. Aqui Paulo não diz, olha, se o seu marido for bom, você vai santificá-lo. Não, é você que santifica, é você que transmite graça, apesar do seu marido. É você que transmite graça, é você que transmite bênção, apesar da sua esposa. Não é condicionado aqui. Então, eu tenho visto muitas vezes em lares cristãos o marido condicionar a sua personalidade, a sua ação, a reação que ele tem à sua esposa. Às vezes, eu gostaria de servir melhor a Deus. Eu gostaria de ser um crente melhor. Eu gostaria de ser um pai melhor. Eu gostaria de ser um marido melhor. Mas a minha esposa não ajuda. Da mesma forma, a esposa diz, eu gostaria de ser um crente melhor. Eu gostaria de ser uma mãe melhor, eu gostaria de ser eu gostaria de ser uma esposa melhor, mas meu marido não me ajuda. Paulo diz, não. Cada um aqui é responsável diante de Deus para, por sua conta, por seu compromisso, seu estilo de vida, seu compromisso com Deus, ser uma bênção para o seu cônjuge. E também, consequentemente, para os filhos. Os filhos recebem bênçãos demais quando têm pais que vivem a palavra de Deus. Mas, meu irmão em Cristo, se você não desenvolve mais na sua vida com Deus, a culpa não é da sua esposa, a culpa é sua. Minha irmã em Cristo, se você não desenvolve mais na graça de Deus, a culpa não é do seu esposo, a culpa é sua. As bênçãos de Deus alcançam o seu cônjuge através de você. Cada um tem sua responsabilidade e vai responder diante de Deus por conta disso. Mas a pergunta que eu faço para você, irmão em Cristo, quão abençoada tem sido a sua esposa através da sua vida consagrada a Deus? Eu não me venha com aquela história de, mas ela recebe isso, ela ganha aquilo, ela tem isso, olhando bênçãos apenas como questões materiais. Eu estou falando realmente de uma vida completa. De você ver Deus transformando a vida da sua esposa, porque Ele já transformou a tua vida. E porque você tem buscado cada dia uma transformação à semelhança de Cristo Jesus. Para que você, diante da sua família, seja uma imagem de Cristo Jesus. Minha irmã em Cristo, o quanto seu esposo tem sido abençoado através da sua vida. Eu não estou falando aqui só da roupa que você lava, da roupa que você passa, da comida que você faz. Eu estou falando de fato, de forma completa e principalmente pensando no crescimento espiritual dele. O quanto, através de Deus transformar a sua vida, de desenvolver a sua vida, de você se deixar ser dominado pelo Espírito Santo,
para cada dia almejar e viver e batalhar para tornar-se semelhante a Cristo Jesus, e essa sua atitude de submissão a Deus se transborda de uma forma tão maravilhosa que alcança seu marido, que alcança os seus filhos. É assim que funciona. O marido incrédulo é santificado pela esposa crente. A esposa incrédula é santificada pelo marido crente. Quanto mais aqueles que já são filhos de Deus. Esses é que receberão muito mais bênçãos. Eu quero terminar com um princípio, só para fechar mesmo e firmar mesmo esse pensamento. Um princípio que Paulo fala para Timóteo na sua primeira carta, quando ele está falando para os servos, os escravos que têm senhores crentes. Se você perceber, Paulo vai dizer o seguinte para eles. 1 Timóteo capítulo 6, verso 1. Todos os servos que estão debaixo de jugo considerem dignos de toda honra o próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Aqui Paulo fala para todos. Todos que são escravos e estão sob as ordens do Senhor devem honrar esse Senhor. Mas olha o que ele diz. Também os que têm Senhor fiel, isso é, crente, não o tratem com desrespeito, porque é irmão. Pelo contrário, trabalhem ainda mais, pois ele que partilha do seu bom serviço é crente e amado. E diz para Timóteo, ensina e recomenda essas coisas. O que Paulo está dizendo? Olha, os crentes devem dar bom testemunho para os incrédulos, viver uma vida boa, ser um bom empregado. Mas aqueles que têm donos, que aqui estão falando de escravos, senhores, que são crentes, eles não devem usar isso como, ele é crente, então ele vai entender, eu não preciso fazer esse esforço todo que eu faço para dar um bom testemunho. Eles, não, pelo contrário, você deve se dedicar mais ainda, porque ele é um herdeiro de Deus com você. Esse mesmo princípio se aplica no casamento. Se a esposa crente deve ser veículo de bênção para um incrédulo, apesar de incrédulo, quanto mais a esposa que tem um marido crente. Ah, não, mas ele é crente. Se fosse um incrédulo não conhece Deus. Não. Muito mais você deve ser dedicada justamente porque seu esposo é co-herdeiro com você. Da mesma forma, o marido crente, se o marido crente é veículo de bênção e santificação para a esposa incrédula, quanto mais ela sendo crente em Cristo Jesus. Para essa mesmo é que o marido deve se dedicar, independente de como ela é. Se para a incrédula deve se dedicar, quanto mais para a serva de Cristo. Não é a ideia de, a incrédula não conhece a Deus, então eu tenho que fazer porque ela não conhece a Deus. Não. Muito mais você deve servir sua esposa que é crente. Muito mais você deve ser veículo de bênção. Essa deve ser a mentalidade do casal. Justamente porque os dois são co-herdeiros das promessas de Deus. Muito mais devem se dedicar para terem um lar feliz, para serem um bom testemunho, para que seu lar, cada dia mais, seja uma bênção e um veículo de graça e misericórdia para eles dois, para os filhos e para todos quantos estão próximos deles. Que Deus abençoe vocês. E amanhã eu quero deixar 2 pedidos e eu vou fazer isso através de vídeo. Que Deus tenha usado essa semana para que o seu lar cresça ainda mais na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma boa noite.